Fala aí, galera, estamos aí de volta. Então, gente, vamos lá. Queria começar o vídeo dizendo o seguinte: eu não sou contra o Bolsonaro. Tem muita coisa que o Bolsonaro fala que eu até concordo, acho que ele está certo. O que me incomoda no Bolsonaro é, na verdade, alguns, não são todos, tá? Alguns eleitores do Bolsonaro. O que me incomoda no Bolsonaro é que ele ganhou o seu eleitorado através de um discurso de intolerância e de até um certo discurso de ódio. Isso é o que me incomoda no Bolsonaro. Então vamos lá. Quando eu pergunto para uma pessoa, geralmente as pessoas mais próximas a mim, quando eu pergunto para elas por que você vai votar no Bolsonaro, elas respondem: porque ele é o único que é diferente, porque ele é o único que não é corrupto, porque ele é o único que pode mudar alguma coisa no Brasil. Então vamos rever aqui os fatos sobre o Bolsonaro. Não é o que ele diz, mas o que realmente acontece com o Bolsonaro. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a atitude. Então vamos lá. Bolsonaro é o único que é diferente, é o único que não é corrupto, é o único que pode mudar alguma coisa. Então vamos lá. Bolsonaro está na política há 26 anos. Nunca fez nada de importante para o Brasil. Bolsonaro está na política há 26 anos. Você nunca viu uma militância do Bolsonaro em favor do povo brasileiro ou contra a corrupção. Bolsonaro está na política há 26 anos e nunca levantou a sua voz contra a corrupção e nunca também apresentou nunca militou, nunca apareceu, nunca foi falado sobre o Bolsonaro que ele estivesse lutando por algum interesse do povo. Há 26 anos que o Bolsonaro está na política e nunca fez nada pelo povo. Então não é diferente de nenhum outro político. Botou todos os filhos dele na política. Todos os filhos, eu não sei quantos filhos ele tem, mas tem uns 2 ou 3 aí que são políticos. Botou os filhos para trabalhar como político também. Não é diferente dos outros políticos, é exatamente igual a todos os outros. O que mais? Estamos no meio de uma crise. O Brasil está em crise eternamente por causa dos políticos. Mesmo assim, o Bolsonaro votou pelo aumento do seu próprio salário. Aumento do salário dos políticos. O Bolsonaro votou a favor do aumento do salário dos políticos. Porém, o mesmo Bolsonaro votou contra o aumento de salário, o salário mínimo, né? A instituição do salário mínimo para o trabalhador doméstico. E é interessante que ele ganha muito voto dizendo o seguinte: ah, mas eu votei contra, parece que é uma coisa ruim, mas eu estou fazendo bem para o trabalhador doméstico, porque se ele tiver salário, ele não vai ter emprego. Inclusive ele diz que muita gente virou diarista porque não tinha, o patrão não teria condição de pagar os encargos, o salário mínimo com os encargos. Gente, parece que é muito certo, parece até que é óbvio, mas eu acho que as pessoas se esquecem de ir um pouco além, um pouco mais profundo na análise dessa situação. O que o Bolsonaro está dizendo, em outras palavras, é que se tirarmos direitos dos trabalhadores e diminuirmos o salário dos trabalhadores, teremos mais empregos. Isso está certo? Está, claro que está. Quanto menor for o salário, quanto menos o patrão precisar te pagar, mais ele vai contratar, claro. Quanto menos direitos trabalhistas o trabalhador tiver, claro que o patrão vai contratar mais. Mas olhem pelo outro lado da moeda. Isso significa o quê? Tirar salário e tirar direitos trabalhistas? O que isso significa na prática? Pensa um pouco. Pois é, significa escravidão. Então, seguindo a linha de raciocínio do Bolsonaro, por que não voltamos logo para a escravidão? Assim todo mundo vai ter emprego. Não vai haver mais desemprego no Brasil, vai ser todo mundo escravo. Olha que maravilha. Então é isso que as pessoas se esquecem quando aceitam. Não é só o Bolsonaro não, tem muito político que faz esse discurso. Temos que tirar direitos do trabalhador para que ele tenha mais emprego. Isso é uma análise muito simplista de um problema muito mais complexo. Depois, em outro vídeo, talvez eu fale sobre isso. Ainda falando sobre direitos do trabalhador, na reforma do Temer, na reforma trabalhista, mini reforma trabalhista que o Temer aprovou algumas coisas aí, o Bolsonaro se absteve, se não me falha a memória, sobre a terceirização de mão de obra, contratação de mão de obra terceirizada. Eu não vou nem tentar explicar o que é, quem sabe, quem não sabe vai ficar sem saber, mas enfim. Isso acontece nos bancos, por exemplo, eu que fui bancário junto com outros amigos aí. Enfim, falei demais, vamos lá. O Bolsonaro se absteve sobre a terceirização de mão de obra. O que ele disse? Ele disse que se ele votasse contra, ele seria perseguido. Se ele votasse a favor, ele também seria perseguido. Mas, gente, essa é a função, esse é o trabalho, esse é o estigma, esse é o destino de um político. Ele tem que botar a sua cara para levar tapa sim. Então o Bolsonaro também é um covarde. Ou não é tão honesto e correto quanto ele diz. Porque isso é uma forma de corrupção. Você se abster, você não colocar sua opinião, não dar sua opinião sobre um direito trabalhista que é muito importante para o trabalhador, para mim, é uma forma de corrupção. Se não é, é uma forma de safadeza. O que mais? Outra coisa, na entrevista do Jornal Nacional, teve um momento, quem assistiu, ótimo, quem não assistiu, procure rever. Reveja na íntegra, se você puder.
em algum momento ele diz o seguinte, não exatamente com essas palavras, que eu não lembro mais, claro, mas ele disse alguma coisa parecida com o seguinte: o empresariado teria dito a ele que em algum momento o trabalhador vai ter que escolher entre ter direitos e ter emprego. De novo, aquele mesmo discurso que eu falei ainda há pouco. Vamos tirar direitos dos trabalhadores para que eles tenham mais empregos. Isso é ótimo, parece muito bom, mas então vamos tirar também tudo do trabalhador. Vamos voltar à escravidão, que assim todo mundo vai ter emprego. Então é isso que vocês têm que pensar, tá? Quando qualquer político, não é só o Bolsonaro não, qualquer um venha dizer que a competitividade, o liberalismo vai trazer emprego, é mentira. Isso não é verdade. Não vou tentar explicar aqui, que levaria horas. Teria que dar uma pequena aula de história aqui, não é o caso. Mas não acreditem, tem muita gente falando aí em favor do liberalismo, em favor do livre comércio, do mercado livre, ou do livre mercado, para não confundir com o site de compras. Enfim, não é verdade. Não é verdade. Eu vou fazer talvez eu faça um vídeo também explicando sobre isso daí. Então, não acreditem nisso. Tirar direito dos trabalhadores não é bom para o trabalhador de forma alguma. E o Bolsonaro defende essa ideia. O que mais? Não sei se vocês sabem, mas teve aí a instituição do Fundo Privado de Campanha. O que significa na prática pegar dinheiro nosso, dinheiro do povo, e dar na mão dos políticos para eles gastarem com a campanha deles, para eles se reelegerem. Ou se elegerem, se é o caso. Enfim, fundo de campanha, fundo partidário, é isso aí. É pegar dinheiro que poderia servir para fazer escolas, hospitais, garantir mais segurança. Esse dinheiro vai para a campanha dos políticos. E houve numa guerra lá no plenário, porque... Não vou falar, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar não. Enfim, algumas pessoas queriam que o voto fosse nominal, ou seja, a pessoa tem que ir lá e dizer no que ela está votando. Malandramente, algumas outras pessoas sugeriram uma votação simbólica. O que é votação simbólica? O cara não precisa dizer em que ele está votando. Eu não sei na prática como funciona. Mas para a gente, que é o povo, que é o eleitor, isso é só o que interessa. O Bolsonaro votou a favor da votação simbólica sobre o aumento do fundo partidário. Então, o Bolsonaro não quis dar sua cara a tapa para dizer que ele estava votando no aumento do fundo partidário. O que mais? Outra coisa. Isso eu vou falar, vai dar mó boca, todo mundo vai falar que eu estou inventando, que não é verdade, que, enfim, que é fake news. Não é, gente. Tem uma entrevista do próprio Bolsonaro admitindo que isso aconteceu. A JBS fez uma doação de campanha para o partido do Bolsonaro à época. Eu não lembro qual era, acho que era o PP, não importa. O que importa foi feita uma doação para a campanha do Bolsonaro, da JBS, aquela mesma que está lá no escândalo lá da corrupção, a família Batista, os irmãos Batista, Joelis Batista e o outro que eu não lembro o nome, que estão presos. Pois é, esses mesmos caras deram 200 mil reais, na verdade 300 mil reais, para a campanha do Bolsonaro. E aí, eu não sei o que aconteceu com os 100 mil, mas a conversa gira em torno só de 200 mil reais. E aí o Bolsonaro diz para todo mundo, no discurso, ele diz o seguinte, que ele não quis aceitar o dinheiro porque era dinheiro de corrupção. Ele não quis aceitar o dinheiro porque era propina. Ele não quis aceitar o dinheiro porque era dinheiro sujo. E aí ele devolveu 200 mil reais para o partido. Ele não jogou o dinheiro fora. Ele não doou para uma instituição de caridade. Ele não devolveu para a JBS. Era o que ele deveria fazer, se ele é tão honesto e correto. Ele devolveu para o partido dele. E aí, malandramente, o partido dele fez uma doação para o Bolsonaro do fundo partidário. Aí não é mais o dinheiro da JBS. Mas, pelo amor de Deus, são os mesmos 200 mil reais. O valor é o mesmo, 200 mil reais. Então, dizer que ele não é corrupto também não é verdade. Isso é uma forma de corrupção. E, na entrevista em que ele fala sobre esse assunto, quando o entrevistador pergunta para ele por que ele não falou, porque ele não denunciou esse ato de corrupção, que o seu partido havia recebido propina, ele responde da seguinte forma: e quem é que não recebe? Ou seja, ele é contra a corrupção até um certo ponto. Até o ponto é que ele não recebe o dele. Se ele receber a parte dele, aí já não é mais tão contra a corrupção assim. Aí todo partido recebe corrupção, propina. Bom, para encerrar, a gente queria dizer o seguinte, não vote contra o Bolsonaro, não vote contra o Haddad. Vote a favor do candidato em que você acredita. Se você acredita no Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Se você acredita no Haddad, vota no Haddad. Porém, se você acredita no João Amoedo, vota nele. Se você acredita na Marina Silva, vota nela. Enfim,
Esquece esse negócio de voto útil. Isso não existe. Vote de acordo com a sua consciência. Isso é o mais importante para a democracia. Não é quem vai vencer. É você fazer a sua parte. E a sua parte é você votar de acordo com aquilo que você acredita, com a sua consciência. Último recado para quem vai votar no Bolsonaro, porque eu não quero PT. Eu entendo vocês, eu também não quero PT. Eu queria muito poder implodir o PT com todos os petistas dentro. Infelizmente isso não é possível. O PT fez mais do que trair a nação. O PT fez mais do que destruir, quase destruir o país. O PT destruiu os sonhos do povo brasileiro. O PT destruiu a fé do povo brasileiro na mudança. E é por causa do PT que muita gente está votando no Bolsonaro. Isso é o que mais me incomoda nessa história. Então você que vai votar no Bolsonaro porque não quer o PT, pense o seguinte. Segundo pesquisas de opinião, e segundo o que eu tenho visto nas ruas também, o índice de rejeição do Bolsonaro é maior do que o do Haddad. O que isso significa na prática? Se forem para o segundo turno Bolsonaro e Haddad, o Bolsonaro perde. E aí o que acontece, minha gente? A gente vai ter que aturar mais 4 anos de PT no poder. E eu sinceramente não sei se o Brasil aguenta. Eu não sei se a nação aguenta mais 4 anos da incompetência, da canalice, da sujeira do PT na presidência da República. Mas infelizmente é isso que vai acontecer. Para aqueles que acreditam que o Bolsonaro ganha no primeiro turno, eu digo para vocês, não tem como. Não tem como, nenhum candidato, não é só Bolsonaro não, nenhum candidato atinge mais de 50% dos votos válidos no Brasil. Então esqueçam esse papo de que não vai haver segundo turno. Bolsonaro não ganha no primeiro turno. Então, você que vai votar no Bolsonaro, nada contra. Você que está na dúvida, que vai votar no Bolsonaro porque não quer votar, porque não quer o PT, pense nisso. Pense se você está fazendo a coisa certa. Talvez seja melhor votar no seu candidato, que não é nem o Bolsonaro nem o Haddad. É isso aí, gente. Já falei demais. Eu espero que vocês tenham entendido que isso aqui não é para falar mal do Bolsonaro. É só para pedir para vocês fazerem uma análise crítica, verdadeira, autêntica, sem hipocrisia, sobre por que você está votando no Bolsonaro. Você realmente está votando no Bolsonaro porque ele é a melhor opção, ele é o melhor candidato, é o mais preparado, é o que oferece as melhores alternativas para o Brasil? Ou você está votando no Bolsonaro pelo discurso de intolerância, de ódio, de radicalismo dele? Você está votando no Bolsonaro porque ele é bom? Ou você está votando no Bolsonaro porque ele diz que vai matar os bandidos e acabar com a violência? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fui!